1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 em diante. Mesmo texto que nós lemos no domingo passado. 1 Pedro 1, de 13 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e inspirai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. No domingo passado, no sermão, nós vimos do versículo 13 ao versículo 16, a exortação do apóstolo para vivermos em santidade, para vivermos uma vida diferente daquela do mundo, sermos santos, separados. E a razão que ele dá para a gente fazer isso, buscar isso, é que o nosso Deus, o Deus que nos chamou, é santo. Então coloca sobre nós um peso que, na verdade, nós não conseguimos fazer. Como ser santo? Porque Deus é santo. Deus é santo em si mesmo, mas nós somos pecadores. Mas nós vimos então no texto, o apóstolo colocando que nós podemos buscar essa santidade, viver essa santidade, não no sentido de não pecarmos, mas de mantermos um posicionamento, um comportamento, uma atitude diferente daquela do mundo. E ele diz que nós devemos fazer isso esperando inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperar, confiar na graça de Deus. E ele coloca então que essa graça vai produzir em nós a capacidade de termos o nosso entendimento, a nossa mente preparada, pronta para agir dentro das circunstâncias e dos desafios da vida. De não nos deixarmos escravizar
pelas filosofias deste mundo. Temos uma mente capacitada pela palavra de Deus. Ele fala que vamos alcançar, viver diferente, se nós vivemos de modo sóbrio, temos domínio próprio, algo que o mundo não tem. Se nós tivermos realmente uma capacidade de agir em todas as circunstâncias de forma equilibrada, segundo a palavra do Senhor. E, em terceiro lugar, ele coloca que nós devemos ser obedientes a esta palavra. E a obediência à palavra de Deus, sem dúvida, é o antídoto para todo o processo corrosivo deste mundo que tenta nos afastar de Deus. Portanto, sede santos é o desafio que o apóstolo Pedro coloca, porque o nosso Deus é santo. Mas, podemos dizer, é impossível. Mas Jesus disse que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E nós também citamos Calvino, que diz que aquilo que Deus exige na sua palavra, Ele dá aos seus filhos pela sua graça. Portanto, nós não temos como não viver e não buscar essa santidade, no sentido de sermos, de fato, um povo diferente sobre a face da terra. E esse deve ser o propósito para a nossa vida. Deus tem esse propósito para a sua igreja, porque Ele nos escolheu, Ele nos separou, para que através de nós, da igreja, a sua glória seja manifestada a este mundo, para que o Evangelho seja pregado a toda a criatura, para que as boas notícias da salvação cheguem a todo mundo. Somos os escolhidos, os separados, os santos, para fazer isso. Isso significa santidade. Entendemos que nós temos uma missão, Deus tem um propósito para a nossa vida e que nós precisamos então viver de um modo diferente daquele que o mundo coloca para nós. E Deus é absolutamente santo, glorioso, todo-poderoso, e nós precisamos manifestar esta glória do Senhor a este mundo tão carente, tão necessitado. E quando nós formos assim, irmãos, quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos por que Deus nos manda ser santo, a igreja irá experimentar o avivamento, irá experimentar o poder do Espírito Santo da sua vida. A igreja vai conquistar os ateus, os agnósticos, os incrédulos, vai vencer as ideologias humanistas que permeiam a nossa sociedade. Uma igreja que vive e busca a santidade vai produzir grandes líderes que vão guiar o povo de Deus e vai experimentar um grande júbilo, uma grande alegria na presença do Senhor. São promessas que o Senhor tem para a sua igreja, quando ela de fato se torna santa, quando ela for santa aos olhos de Deus. E quando ela for assim, o mundo jamais vai ignorar essa igreja, porque ela irá fazer diferença na nossa sociedade. Não será como hoje, que as pessoas não sabem quem é crente, quem não é, não sabem o que é a igreja, para que a igreja serve, para que não serve. Mas quando a igreja obedecer a palavra e for santa, o mundo vai sentir o impacto de um povo remido, como sentiu o Império Romano no início da igreja. Aquele grande império não suportou a força da igreja e desapareceu no tempo da história. Mas a igreja do Senhor Jesus permanece. Essa é a vitória. Esse é o destino da igreja. O mundo ignora a igreja, porque a igreja deixou de ser diferente, de ser santa, de realmente pregar o Evangelho do Senhor. Mas prosseguindo no texto, o
apóstolo Pedro, ele vai colocar mais duas exortações para nós. A primeira, a ser santo. A segunda está aí do verso 17 ao verso 21, especialmente no verso 17, ele diz: olha, se vocês invocam como Pai a Deus, a esse Deus que não faz acepção de pessoas, mas é um Deus justo, ele então nos exorta: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor, temor. A graça do Senhor é abundante, mas graça não significa que nós temos o direito de desobedecer a Deus, de desobedecer a sua lei moral. O amor de Deus por nós é diferente desse tipo de amor que você vê aí todo dia, desse sentimentalismo às vezes barato. Mas o amor de Deus significa justiça, significa a ação de Deus manifestada em Jesus Cristo a nosso favor. Por isso, precisamos nos lembrar: Deus é Pai, mas não há conflito entre a sua paternidade e a sua soberania. O texto diz: invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga de modo justo a cada um. Então esse Deus justo, esse Deus que nos ama, é esse Deus também que não admite o pecado no meio do seu povo. Por isso o apóstolo nos exorta a nos comportarmos, a nos portarmos, a vivermos com temor diante desse Deus durante o tempo da nossa peregrinação. Temor, reverência, respeito. E como isso falta muitas vezes no meio do povo, a gente se torna, acha que porque a gente fala com Deus diretamente, temos este privilégio, a gente acha que pode chegar diante de Deus de qualquer jeito, dar ordens a Deus, exigir alguma coisa de Deus, mandar Deus fazer isso ou fazer aquilo. Nós precisamos chegar com temor, tremor diante de Deus Santo, sabendo que nós não somos destruídos apenas porque Jesus Cristo está na nossa frente. E quando Deus nos olha, Ele vê Jesus. Por isso, nós não somos consumidos, porque diante de nós está o varão perfeito, Jesus Cristo, Santo, e que nos livra de toda a condenação. E ele diz do tempo da vossa peregrinação. Ele está lembrando: olha, o tempo de vocês no mundo é passageiro. Vocês estão de passagem por este mundo. A pátria de vocês não está aqui, é celestial. É para lá que nós caminhamos. Do tempo da peregrinação. E precisamos então, irmãos, buscar esse temor, essa reverência, esse respeito diante do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Porque se nós fizermos isso, o texto vai dizer aí no versículo 2 que nós vamos saber, ou devemos fazer isso porque nós sabemos que o preço do nosso resgate nós jamais poderíamos pagar. Por isso deve haver temor e reverência no coração da igreja, porque sabemos o seguinte: nós não fomos regenerados, nós nascemos de novo. O preço do nosso resgate não foi prata, não foi ouro, coisas que o mundo valoriza tanto, mas a prata e o ouro deste mundo jamais poderiam comprar uma alma sequer. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós somos comprados por preço altíssimo. Por isso nós precisamos temer esse Deus, ter reverência, porque Ele foi capaz de pagar esse preço por nós, por amor.
1 Coríntios 6, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, sejam santos, glorifiquem a Deus na sua existência, no seu comportamento, na sua maneira de ser, porque Deus pagou um alto preço. Nós cantamos, sei que foi pago um alto preço, mas será que nós vivemos e entendemos isso? Em 1 Coríntios 7, 23, Paulo vai repetir: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Gloriosa liberdade. Fomos comprados por preço, resgatados, preço altíssimo. E o texto é muito rico. Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aleluia. Esse amor, esse sacrifício, esse preço, que está marcado desde a eternidade, no tempo se tornou nosso, foi manifestado no meio da vida humana, por amor de vós. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que desde a eternidade se preocupa conosco, que desde a eternidade determinou um preço e o seu Filho Jesus pagou esse preço, sem nada em troca. E muitas vezes nós não entendemos isso. E vivemos a nossa vida cristã de qualquer maneira. Não temos temor, reverência, respeito. E por isso, nós vimos hoje pela manhã, quando Isaías disse, e Deus diz àquele povo que o nome dele era blasfemado, porque o próprio povo dele não agia com reverência. Irmãos, esse é o desafio que o apóstolo coloca diante de nós nessa noite. E essa falta de reverência, de respeito, de temor, de santidade, torna a igreja fraca, torna a igreja fútil. A igreja não é capaz de enfrentar o mundo, fica se escondendo, lamentando, murmurando, achando que o mundo é mais poderoso e está vencendo. Mas a vitória já é do povo de Deus. Jesus já venceu. Jesus é vitorioso. Ele venceu a morte, o maior inimigo do ser humano, que está aí apavorando tanta gente, porque todo dia você vê na televisão que morreram tantos. E a morte causa medo. Mas Jesus venceu a morte. Acabamos de participar da ceia, que é a prova mais real, viva. Você viu um pão e um cálice. Você viu aquele corpo, aquele sangue que foi derramado em seu favor lá na cruz. E ali na cruz, a morte foi vencida. A morte já não tem domínio sobre nós, e nem o pecado, porque Jesus Cristo ressuscitou. É toda a riqueza desse mundo, pela qual os homens brigam tanto, estão aí, disputando cada um mais, querendo mais do que o outro. Como eu já disse, é insuficiente para comprar uma alma sequer. Mas o precioso sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula, que foi derramado lá na cruz do Calvário, pode livrar o pecador
de uma condenação eterna, trazendo vida eterna. Sabemos que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Não pode ser repetido. A cruz de Cristo vai marcar o início do fim dos tempos, conforme diz a palavra. Vai marcar a era do Evangelho, da graça, das boas notícias, de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Nós vivemos esse tempo entre a redenção e a consumação de todas as coisas. Aquilo que Deus tinha em mente antes da fundação do mundo, teve início e se tornou real no Natal de Jesus Cristo, que nós estamos aí comemorando neste mês. Começou ali, no tempo próprio. Teve o seu cumprimento lá no Calvário, naquela cruz, sobre o qual os nossos pecados foram levados. E a vitória veio na ressurreição, na exaltação de Jesus à direita de Deus Pai, no derramamento do seu Espírito sobre a igreja no Pentecostes. E agora nós estamos aguardando a sua consumação, a consumação desse reino. Consumação plena e completa na volta de Jesus. Assim é a nossa caminhada. Por isso, dessa demonstração tão grande de amor, diante desse preço altíssimo que foi pago pelo nosso resgate, nós precisamos então temer esse Deus com reverência, viver diante dele com muito cuidado, sabendo que ele é santo e nós somos pecadores. E diz então que, por amor de nós, Jesus se manifestou, para que por meio dele, versículo 21, nós temos fé em Deus. Deus que ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus, e somente em Deus. Somente Ele pode ser objeto da nossa fé, da nossa adoração, do nosso amor, da nossa esperança. Nada mais. Nada mais. Tendes fé e esperança. Portanto, irmãos, duas exortações: sede santos, separados, diferentes. Temam a Deus. Vivam com reverência, com respeito diante desse Deus, porque o preço que Ele pagou pela sua vida jamais pode ser compensado, jamais pode ser restituído. O sangue de Cristo. Mas a terceira e última exaltação que ele nos diz aqui, do verso 22 ao verso 25, ele nos estimula ao amor fraternal. Amor fraterno, amor entre o povo de Deus. E ele diz que nós devemos, versículo 22, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por que nós devemos fazer isso? Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e a qual vive e é permanente. Mas esse é o desafio do amor fraterno, do amor que nos torna um em Cristo, desse amor que nos faz assentar à mesma mesa para a ceia do Senhor. E nós somos participantes dessa mesa e desse amor fraterno, porque a nossa regeneração veio da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós sabemos que
a ordem de salvação, dentro da perspectiva reformada, que a regeneração vem antes da fé. Tem gente que acha que tem fé e é regenerado. A fé é como uma obra dela. Eu tenho fé, então Deus me regenera. A Bíblia diz que não é assim. Fomos regenerados mediante a palavra. Regenerar significa nascer de novo. E quando nós somos regenerados pela palavra, Deus nos dá fé. Tudo vem dele. E aí nós cremos em Jesus Cristo. Aí nós somos salvos. Essa é a ordem das coisas. Tudo vem de Deus. Por isso, irmãos, a obediência à verdade do Evangelho nos leva ao amor fraterno, não fingido. Aqueles que também foram comprados com altíssimo preço. E o amor fraterno, a comunhão cristã, é uma das marcas exteriores da verdadeira fé cristã. Como nós dissemos, a igreja muitas vezes está perdendo o seu poder, o seu vigor, de ser diferente do mundo, de apresentar uma alternativa a esse mundo caído, as ideologias deste mundo, porque nós muitas vezes não temos temido a Deus, reverenciado a Deus, porque achamos que o preço do nosso resgate foi muito pequeno. Mas a palavra diz que foi um preço que jamais poderíamos pagar. Mas a fraternidade, o amor que nos une, precisa ser visto pelo mundo. Na igreja primitiva, eles olhavam para a igreja e diziam: vejam como eles se amam. Havia fraternidade, amor, comunhão, havia propósito, havia ajuda. O amor fraterno é a essência de uma comunidade cristã. A ortodoxia da fraternidade cristã é tão importante na igreja como a ortodoxia da doutrina. Tão importante. Verdade e graça caminham juntos. Não precisamos separar essas coisas. Porque quando nós separamos a verdade da graça, a gente entra por caminhos terríveis. E a história da igreja mostra isso. Que quando a graça foi separada da verdade, grandes conflitos, grandes coisas muito ruins aconteceram na vida do povo de Deus. Mas o amor fraterno é um dos requerimentos da fé cristã. 1 João 4, versos 19 e 20 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? A nossa fé, irmãos, é maravilhosa. É fundamentada, é histórica. É algo que aconteceu dentro da história da humanidade. Nós não estamos falando aqui de ideias, de filosofias, de ideologias, nascidas na cabeça de alguém. Mas nós estamos falando de um fato histórico, acontecido dentro da história, de um Deus que veio e morreu no nosso lugar. Essa palavra é uma palavra inspirada por Deus. Ela é eterna, inerrante, é suficiente para nos conduzir à vida eterna. É para a igreja de todos os tempos e de todos os lugares. Precisamos ouvi-la com atenção, com reverência, com respeito. Mas acima de tudo nós precisamos obedecer a essa palavra, colocando em prática os seus ensinamentos, as suas exortações, para que nesses tempos do fim
tempos difíceis, que já estamos vivendo e vamos viver, nós possamos nos manter firmes e fiéis, confiantes no Senhor, sabendo que a nossa vida é do Senhor e está e vivemos para a glória do Senhor. Portanto, quero deixar essa palavra nesse texto com os irmãos. Sede santos, porque o seu Deus é santo. Espere inteiramente na graça que está sendo trazida. Ser santo não depende do seu esforço, mas da sua dependência da graça do Senhor. Sejamos equilibrados, tenhamos a nossa mente pronta para agir e para combater as mentiras deste mundo. Vamos temer a Deus, vamos reverenciar, ter reverência e temor a Deus, respeito, porque o preço do nosso resgate foi altíssimo. Ninguém pagaria esse preço pela nossa vida, mas o Senhor Jesus pagou. E nós devemos então viver o amor fraterno. Sermos o povo de Deus, diferente, unidos, com o mesmo propósito, com a mesma esperança, com a mesma fé, esperando a gloriosa volta de Jesus. Porque uma igreja que viver dessa maneira, ela vai fazer a diferença nesse mundo tenebroso, vai brilhar. Uma igreja assim não teme os homens, mas teme a Deus. Uma igreja assim vai romper todo dia vitoriosa, irmãos. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desafio. E tudo que nós estamos vivenciando este ano, tenebroso, difícil, complicado, nos motive mais e mais a sermos esta igreja que faz diferença nesse tempo, que continua acreditando que o Evangelho são as boas notícias a respeito da salvação. Que o Evangelho é de fato a única esperança para esse mundo caído. Que só Jesus tem a solução para tudo que nós estamos vivendo, de tão desastre, de tão terrível. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo reina absoluto à direita de Deus Pai, de onde Ele há de vir, em breve, para julgar os vivos e os mortos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Deus nos capacite a sermos esta igreja para a glória do seu nome. Vamos orar. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, Pai, porque ela é viva, eficaz, ela nos desafia, ela nos exorta, ela nos consola. E, ó Deus, nós pedimos que essa palavra prospere na vida do teu povo, na vida daqueles que a escutaram, segundo o teu propósito, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a honra e a glória do teu nome. E que o Senhor nos capacite, ó Pai, a sermos esta igreja santa, essa igreja temente ao Senhor, essa igreja que vive o amor fraterno, de modo que o mundo seja impactado pelo teu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.